Bola em jogo, rapaziada, moçada. Menos de 3 eu nem comemoro, filho. Menos de 3 é empate, é derrota. Enfim, se você não for inscrito no canal, se inscreva. Curte aí, por favor. Vai me ajudar bastante, não custa nada. Comenta o que você achou da partida também. E tamo juntão, é nóis. Chegou o Vinícius, puxou o cara na direita, ele cantou, coloca no meio, desceu! Mas não valeu, Puta que pariu. Pior que eu acho que não tá impedido não, mano. O time do São Paulo vai pra cima do bandeira, a tecnologia viu, por isso é um lance para o VAR mesmo. Ufa, impedido. Graças a Deus, mano. Você é louco? Uma gol desse Luciano moço aí. Sai fora, velho. Vamos, Corinthians, presta atenção, porra! Ah, mano, vai tomar no cu, mano. O cara tá passando toda hora aqui, caralho. Vai se fuder, mano. Tava na cara que ia tomar um gol por esse lado aqui, mano. Toda hora o cara passando aqui sozinho, velho. Ah, vai se fuder, mano. Meu Deus do céu, mano. É louco, meu Deus do céu. Que merda, mano. Tá bebendo mesmo. Puta que pariu, velho. Olha isso, mano. O maluco aqui sozinho, o Zaroi aqui, o doente do Reinaldo, ó. Ó, sozinho, mano. Olha isso. Olha isso. Você é louco. Que falta faz o Fagner, mano. Você é louco. Olha isso. Gol fácil da porra. Ah, é louco. Ai, mano, na moral, tem uma coisa que me irrita esse Casagrande, mano. Esse maluco chato do caralho, mano. Nossa, o Corinthians perdendo aí que eu fico mais puto, mano. Só fala merda, mano. Vai. Deus, cara. Ai! Eu só não deixo no mudo porque não tem como, né, mano? Eu preciso do volume da TV pra edição. Não assisti essa merda do jogo no mudo quando ele estivesse comentando. Pô, agora que eu me toquei, o gol foi do Carilli. Carilli não, pô. O gol foi do Caleri, né? Esse maluco é bom, mano. Esse maluco é bom, bom centroavante. O nível técnico do futebol brasileiro, ele é bom, tá ligado? Ah, mano, não. Mano. Foi falta ali. Mano, se o Corinthians tomar gol do Igor Gomes, eu paro. Eu paro de viver, eu me mato hoje. Eu me mato, foda-se. E tomara que faça também, minha vida é uma bosta. Mas se tomar gol do Igor Gomes, mano, pelo amor de Deus, parei. É doente, esse moleque é doente. É doente sim. Tem caras no São Paulo que são bons, ó. Caleri é bom, o Luan é bom, esses caras, mas esse Igor Gomes é doente. Até aquele outro do Sara, eu acho, aquele Sara lá eu acho melhor que esse doente aí. Ah, Renato! Porra! Que passe, Juliano! Domina, mano! Pelo amor de Deus, velho! Puta que pariu, mano! Ah, mano! Que passe da porra! Ó o Juliano abre hoje até o Renato Augusto, se ele abrisse aqui, mano. Mas também não tirei como, ele pegou de frente pro gol, até eu chutaria. Ah, mano, que foda. Pô, eu tô uma maré de agora também, isso é louco, mano. Tudo dá errado na minha vida. Se eu jogar uma moeda assim, mano, se eu jogar uma moeda assim, tá ligado? Ela vai cair em pé. Se eu escolher cara e coroa, ela vai cair em pé. Essa é a fase da minha vida no quesito sorte. Zé Ruela. Eu entendi Zé Ruela, mano. Só tomei duas, mano. Mas eu entendi Zé Ruela. Puta que pariu! Ah, vai se fuder! Nem encostou no cara! Vai tomar no seu cu, mano! Esse voado tá me irritando hoje, hein, mano? Na moral, velho. Parece até piada, mano. Tô precisando ganhar o jogo, colocar o jogo. Esse Gomes é doente, gente. Pode deixar sozinho. Parece até piada, mano. Precisar ganhar o jogo, colocar o jogo.
Mano, mas do jeito que eu tô azarado, mano, é capaz de eu entrar e fazer o gol. E dá pra ver que ele tá pilhado aí, tudo certo. Vamos empatar esse jogo. Agora eu tenho certeza que a gente vai empatar esse jogo. Só por essa besteira do Luciano aí. Puta que pariu! Quase, mano! Eu fui falar, caralho. Luciano querendo ser ídolo, querendo se crescer. Num lance BC, hein? Ó, aí a torcida, obviamente, né, normal, como tá no estádio, grita o nome do cara e tal. Mas quem tá assistindo fala, mano, que maluco bobão, mano. Mas enfim, né? Quer ser ídolo dos caras, é isso mesmo. Tava esperando rebote, mano. Porra, tá bom. A defesa foi em cima do goleiro dos caras, mano. Mas tá bom, né? Pelo menos assistamos. Ah, mano. Em cima do goleiro também tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. Pelo menos tem que finalizar, né, mano? Tem que chutar no gol. Fazer o quê, né? Essa daí até meu cachorro pegava. Mano, até gaguejei. Só que faltava tomar gol desse cara aí, mano. Pelo amor de Deus. Tomou no último jogo que foi de pênalti. De pênalti até minha avó de bengala faz. É, na moral, hein, mano. Puta que pariu. Mano, é isso que é foda, mano. O segundo lance assim, do jogo que me deixa indignado, mano. É os caras numa cobrança de lateral, velho. Lateral do meio de campo chegar com perigo, mano. Que jogo horrível do Corinthians, mano. Jogo horrível, mano. Agora não. Ó, superou a expectativa dos caras. 23 mil, 24 mil, vai, vou arredondar. Não foi 24, mas vou arredondar. Isso é porque é o Corinthians. Esse é o peso que o Corinthians carrega, tá ligado? De ser o maior rival de todos os clubes de São Paulo. O Corinthians é o maior rival de São Paulo, o maior rival do Palmeiras, o maior rival do Santos, o maior rival do Bragantino, o maior rival da Ponte, entendeu? Esse é o peso. Então, contra todos e contra todos, mano. Infelizmente é assim e sempre será, tá ligado? Puta que pariu, a chance era essa, mano. A chance era essa. A chance é... Não vai ter outra chance dessa não. Falei. Não vai, a chance era essa do Queiroz, mano. Ou do Mantuan. Caralho. Decepcionado, mano. Não vou falar triste não, decepcionado. Até porque eu mesmo falo, quem me conhece sabe. Eu não fico muito puto quando a gente perde pros caras, tá ligado? Eu fico puto quando a gente perde pra aquele time lá. Porque é o meu maior rival. Ali eu fico puto. E ali, nossa senhora, acaba a minha semana. Mas isso contribuiu pra acabar a minha semana também. Porque já começou, só que começou daquele jeito. Como minha vida tá uma bosta, então só jogou aquele, sabe, aquele salzinho. Enfim. O São Paulo foi melhor, mano. A verdade é essa, mereceu ganhar. Mereceu ganhar. Jogou pra ganhar, tá ligado? O Corinthians foi muito ruim. Mano, um jogo muito ruim, muito péssimo do Corinthians, muito fraco, muito sem objetividade, tá ligado? A gente não pode entrar em todos os jogos, mano, e tomar gol, sair atrás em todos os jogos, mano, com desatenção, tá ligado? Toda vez a mesma fita, tá ligado? De tomar um gol besta, assim e tal, enfim. Tanto que o Reinaldo no começo do jogo, eu sabia que ia sair um gol ali, mano. Do São Paulo daquele jeito, tá ligado? Porque o Reinaldo tava recebendo sozinho todas as vezes, mano. Enfim, é complicado, mano, complicado. Derrota dos caras, mereceram ganhar, a verdade é essa. O Corinthians não jogou pra ganhar. Não tem um técnico que pensa pra frente, tá ligado?
um técnico tipo Renato Gaúcho, tipo Jorge Jesus, aqueles técnicos que pensam pra ganhar, mano. Tipo, entra em campo, mano, vai jogar contra o São Paulo no Morumbi com 70 mil pessoas, entra pra ganhar. Vai jogar contra o Flamengo no Maracanã com 90 mil pessoas, entra pra ganhar. Vai jogar contra o Barcelona no Camp Nou pra 190 mil pessoas, entra pra ganhar. Entendeu, mano? Vai perder? Pode perder, faz parte do futebol, mano. Mas, você tem que entrar pra ganhar, mano. Futebol é assim, velho. Futebol você entra pra ganhar, você não entra pra perder, porra. Você não entra pra empatar. Entendeu? Então, mano, se ganhar, empatar ou perder é uma consequência do futebol. Tem 3 resultados possíveis em futebol. Entendeu? E é esse, mano. Só que o Corinthians ultimamente, mano, sei lá. Entra, o próximo jogo, por exemplo, é contra o Internacional. Um jogo difícil pra caralho, lá no Beira-Rio. O Inter no Beira-Rio, se eu não me engano, ainda não perdeu, não perde malcota, alguma coisa assim. E depois é contra a Chape, em casa. É obrigação, pelo menos, desses 2 jogos que eu comentei, ganhar 4 pontos. Porque eu tô computando 1 ponto contra o Inter. Dá pra conseguir 3? Dá. Entendeu? Mas é jogo parelho, mano. É jogo de igual pra igual, é jogo direto, de 6 pontos, enfim. A gente tá na frente do Inter, enfim. Complicado. Mano, leva tudo na zoeira, tá? Aqui é tudo na zoeira, minha vida tá complicada. E se for levar a sério, pelo amor de Deus, vai pro outro canal. Se você não for inscrito, se inscreva, curte aí, comenta o que você achou da partida, beleza? E tamo junto, é nóis, infelizmente, né? Até a próxima, é nóis.